Ontem, nós fechamos a proposta do Ministério do Esporte para o nosso plano plurianual. Foi um esforço coletivo, intenso, inclusive debate com muitos conselheiros e tal, e a fama ficou essa. Nós fomos o único ministério que entregamos na data correta, com a fundamentação dos 4 grandes objetivos, e eles disseram assim, porque tem uma coronela ali dirigindo. Tiramos 10 na qualidade. Esqueci da qualidade, só falei da pontualidade. Bem, gente, então, agora nós vamos... Eu peço apoio aí isso. Nós nos propusemos a organizar o conhecimento que foi levantado no Diagnóstico Nacional de Esporte, na variável... Ué, não está funcionando esse negócio, não. Geralmente o problema está entre a tela e a cadeira, né? E a cadeira. Bem, então, essa pesquisa, denominada Diagnóstico Nacional de Esporte, trabalhou em 4 variáveis. A variável, vou por ordem de importância, porque não existe um sistema, não existe uma prática social sem o sujeito. Nós investigamos o perfil do sujeito praticante e não praticante de esportes e atividade física separadas na população brasileira. O que eu vou falar aqui muito rapidamente diz respeito a uma pesquisa robusta que foi feita no âmbito de aproximadamente 3 anos. Essa pesquisa foi feita por 6 universidades federais, com investimento da FINEP. E, claro que o investimento não foi do tamanho que nós pleiteamos, quase sempre. Então, foi uma das pesquisas mais econômicas que nós tivemos na Esplanada nos últimos anos. O último Diagnóstico Nacional de Esporte foi em 1971, demandada pelo Estado, que tratou de quase todas as variáveis que estão aqui, que foi coordenada pelo professor Lamartine Pereira da Costa, que, inclusive, é consultor dessa nossa pesquisa também. Então, o objetivo não é tratar do diagnóstico, mas do que nós extraímos da parte legislação e o que nós extraímos também de alguns itens dos praticantes que eu posso abrir. O ministro nos pediu que guardasse as 7 chaves, as informações, porque ele vai fazer um lançamento digno, formal, com todos os participantes, que comunique cientificamente o resultado e politicamente o resultado. Por isso que eu não vou entrar aqui em detalhes das demais variáveis. Mas nós investigamos esses sujeitos com recorte regional, com uma média de mais ou menos 2% da margem de erro, face to face, então é importante. Ela vai ser replicada agora na PNAD de 2015. Isso é mais importante, uma visão sistêmica. A metodologia foi validada internacionalmente pelo Instituto de Estatística da Itália e do Brasil, nosso IBGE, que adotou esse sistema e vai fazer agora na PNAD a coleta sobre os praticantes, numa amostragem não só regional, mas nacional. Financiamento do esporte, público e privado, nós dissecamos, montamos uma modelagem e estamos preenchendo. Claro que isso demanda muitos anos de maturidade, mas nós já temos um perfil do financiamento público dos estados, principalmente de mais de 1.100 municípios, 80% do PIB está aqui, do estudo dos municípios, das finanças, e dos estados todos, e o Distrito Federal, e mais a União. Privado também. Nós temos, a partir da POF e de alguns balancetes e tudo de clubes, nós estamos, inclusive, robustecendo a informação mais sobre financiamento. Mas hoje nós temos um retrato de equilíbrio e dá para tirar as tendências sobre a questão do financiamento público e privado do Estado, porque economia é feita por tendências, não tem coisas definitivas. Nós sabemos aqui. A legislação esportiva, que é isso que aqui a gente pode apresentar para vocês, gerou um banco de dados de mais de 3.000 atos, inclusive estaduais, municipais e atos da União. E a infraestrutura esportiva, que nós também terminamos uma metodologia importante para coletar e identificar de forma georreferenciada os pontos onde existem estrutura
pronta para a prática esportiva. Nós já temos hoje todos os clubes brasileiros marcados, as escolas do ensino da educação básica, nós temos o SESC, as estruturas do SESC, as APCEFs e todas as estruturas que foram financiadas nos municípios pelo governo federal, inclusive aquelas que estão em construção. Esse sistema de infra ainda está sendo montado, mas para que foi importante que nós conseguimos como resultado? O IBGE absorveu a nossa metodologia, aperfeiçoou a Monique Stadic, que foi feita em 2005, e, aliás, começou a ser feita em 2003, 2004, e publicada em 2005, e nós vamos ter uma Monique em 2016, com os resultados, inclusive, tudo já referenciado para a gente localizar no mapa, com inclusive, aplicativo no celular, para você identificar onde estão as estruturas, onde você pode praticar esporte. Isso, para grandes eventos, é muito bom, inclusive para turista. Mas o que interessa é saber onde estão as estruturas, quais são essas estruturas e como elas estão geridas. Bem, então vamos ao que interessa da legislação, que é o tema aqui do nosso debate. Então, esse trabalho ele foi feito pelo IGESPORT, que ganhou a licitação para essa variável. Tem aí o perfil nós temos esse livro, que vamos, inclusive, deixar isso disponível no nosso portal, assim que o ministro nos autorizar. Essas informações são informações ainda restritas para o âmbito do grau de confiança que nós temos nesse GT, e os nossos convidados, que foram, inclusive, validados. Cada convidado que está aqui foi validado pelo gabinete do ministro, foi mediado, porque isso é um grupo de trabalho de confiança. Essas informações ainda são informações restritas, mas, como a pesquisa está feita e validada, inclusive cientificamente, a gente pode debater. Os objetivos dessa pesquisa sobre a legislação foi identificar e analisar a legislação do Brasil desde 1857 e fazer uma análise do movimento desses sistemas gerais e, a partir disso, tirar lições a respeito de como foi a evolução da legislação esportiva no Brasil, das leis gerais, realizar um balanço da legislação atual no campo dos três entes federados e identificar contradições nessa legislação, no sentido de saber quais foram os grandes obstáculos no aparato regulatório que impediu a universalização do acesso ao esporte. Na verdade, nós usamos universalização como uma grande bandeira histórica, mas país nenhum universaliza todos os níveis, todas as idades. A gente diz aprofundar a democratização do acesso, possibilitar isso. Então, essa pesquisa foi estruturada mais ou menos com este desenho lógico. Nós, aliás, 57 não, 1851, desculpe, até 2013. E todo esse banco de dados que nós temos, isso tudo vai ter acesso público pelo nosso portal também. Nós fizemos uma interação para conseguir, se a gente quiser saber o que tem sobre financiamento na legislação estadual, municipal e federal, nós conseguimos caçar pelo financiamento e ver o perfil do financiamento ao longo da história ou na legislação atual. Nós também temos tudo que é relacionado ao sujeito praticante nessa legislação. Hoje, se a gente quiser saber como que a lei vai tratando a prática do acesso dos brasileiros ao esporte, a infraestrutura e gestão. Então, para procurar esses dados. E essa pesquisa, fundamentalmente, nos trouxe elementos para que a gente pudesse pensar nesse novo marco regulatório. Aqui também, a forma lógica que está classificada, eu trouxe só para vocês terem ideia, aqui, ó, toda a legislação federal, estadual e municipal, e diante das variáveis, financiamento, infraestrutura, gestão e praticantes, nós vamos ser capazes de analisar. Aqui, em 1970, era mais ou menos esse perfil de legislação, aliás, pelo diagnóstico feito em 70,
nós temos o quantitativo aqui de leis e que tipo de, se era decreto, se era lei geral, e esse perfil, essa apresentação foi passada para vocês. Eu estou passando aqui rapidinho para a gente tentar entender o que isso tem a ver com o nosso debate sobre o sistema hoje. Então, aqui está o esquema lógico da quantidade de atos federais, estaduais e municipais no banco de dados e como eles estão distribuídos por estado. Então, tem um perfil aqui. A quantidade de leis por esfera, a quantidade de leis municipais por região, a quantidade de leis estaduais por região e o tipo de lei. Então, aqui, são importante aqui, ó, depois, a Lex pré-88, Constituição, e pós-88, olha como a preocupação da gestão pública passa a ser financiamento do esporte. Então, ela é movida mais pelo financiamento, e nós sabemos que a legislação é muito movida para resolver os problemas mais focados na modalidade mais desenvolvida do Brasil, que é o futebol. Então, a legislação passa a ser... nós entendemos também que toda a legislação dos estados, elas são muito similares e quase que replicam a legislação federal. Então, daqui, nós não vamos fazer uma dissecação, uma análise muito profunda, mas vale a pena para a gente entender o estágio de desenvolvimento um pouco do nosso sistema. Se nós pegarmos informações do IBGE, da Munique Stadic de 2009, nós temos alguns dados sobre a maturidade do nosso sistema. Mas a pesquisa sobre legislação nos deu aqui um pouco o retrato, se os nossos estados têm ou não têm a Constituição contemplando o esporte, o lazer, né, com a palavra-chave esporte, desporto, desportivo, se nós temos ou não conselhos, porque se nós queremos montar um sistema, nós temos que ter capilaridade, nós temos que ter institucionalidade na ponta. Aqueles que são mais envolvidos, mais preparados, e aqueles que precisam de apoio. Se nos municípios também, se tem lei orgânica, se tem conselho, se tem lei de incentivo, se tem secretaria, se não tem, se trata de alguma coisa do financiamento do esporte. Então, aqui, nós temos um balanço do grau de maturidade que fizemos até 2013. Eu peço que coloque a outra, por gentileza. Então, esse é o retrato da pesquisa que foi feita. Todos nós vamos ter acesso aos resultados para poder manusear, inclusive, a legislação. Eu fiz até um bloquinho aqui da legislação impressa, da legislação que eu mandei para que eu enviei via o Google Drive, que era uma nuvem muito pesada. Então, nós já podemos começar a fazer um debate sobre esse aspecto. Então, aqui já é um pouco a análise de conteúdo. O Sistema Nacional de Esporte e Legislação Esportiva. Não vou entrar em detalhes do conteúdo das leis anteriores. Nós vamos, inclusive, fazer um debate sobre isso na Câmara, sobre concepção. Eu falei de 2 debates que nós vamos fazer na Câmara. Um sobre os sistemas nacionais e internacionais. Mas nós vamos aproveitar a vinda de vocês para participar como convidados desse debate, para debater também a concepção e os conceitos sobre o esporte, que é uma mistura sobre atividade física, educação física, esporte. Nós vamos ter que ter clareza, definir e investigar quais são os serviços desse sistema e quais os níveis de atendimento e quem é responsável pelos níveis de atendimento. Como vai ser a relação da parceria público-privada, porque a nossa lei hoje, a Lei Pelé, como nós debatemos aqui nas problemáticas, elas não regulam os papéis nem dos entes federados, municipais, estaduais, e não regram também a participação da iniciativa privada. Então, o que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos com a primeira lei geral de 1941, que desenhou um sistema e os parceiros, no âmbito federal, estadual e municipal. Aqui ainda há uma abordagem de como era estruturado com as federações e associações esportivas das capitais. É bem tenro, é bem incipiente, foi a primeira legislação. Olha aqui, a partir dessa estrutura, nós temos o Ministério, que era responsável de Educação e Saúde Pública, o importante e famoso CND, porque essa lei foi constituída sobre a lógica causal tutorial, desculpe, errei a palavra, tutelar,
onde o Estado definia, inclusive, quais eram os presidentes, deliberavam, quais eram os presidentes das entidades de administração do esporte. Então, era verticalizado, inclusive, né? E aqui, dialogando muito com atores que hoje a gente não percebe no sistema, embora eles existam de fato, como a questão do esporte das forças, né, o esporte militar, a relação com a universidade e a juventude, e aqui um fato diferente e que se explicava em 41, as forças policiais. Bom, o que é importante a gente abstrair daqui é que, em 41, esse modelo era um modelo rígido e tutelar, o Estado definindo quais as relações, inclusive quais os sujeitos. E a modalidade mais desenvolvida dessa época já era o futebol. Claro, já era o futebol. O futebol é a modalidade mais desenvolvida porque recebia recursos públicos para se estruturar, embora de forma patrimonialista. E ele se fortaleceu e teve uma independência, autonomia, como as outras modalidades, mas por ser uma paixão, né, poderia ter sido o rugby ou outra, como nos países vizinhos aqui da América Latina, mas não, o futebol caiu. E foi um fator muito importante, inclusive, para trabalhar a questão da relação de classes no Brasil e de recorte racial, né? Bem, aqui, em 75, sobre a égide já da ditadura civil-militar, nós temos uma outra organização, bastante hierárquica, hermética, só que ganha força o desporto militar, que antes ele tinha como menção no sistema, ainda dentro de um ministério, o Ministério da Educação, não mais da Saúde, que foi separado. Quer dizer, o conceito de esporte passa mais para o educacional. Eu acho isso um salto qualitativo, no sentido de entender que o esporte não era só para a sanidade. Embora ele seja muito importante para a saúde coletiva da nação, ele passou a ser visto como um fator educacional das ciências humanas também. Isso ajudou a temperar as nossas diretrizes. Olha o desporto estudantil como ganha uma força aqui, só que de forma hierárquica também. Nós sabemos que a intervenção era, inclusive, para o chamado desporto, né? O esporte e a educação física enquanto disciplina. Essas coisas se misturavam, tinha uma visão seletiva da prática por conta da questão da visão tecnicista desse período, que era o resultado eram as medalhas, e a inclusão era uma coisa trabalhada com projetos, como o esporte para todos e tudo mais. Está aqui o desporto comunitário, e olha as confederações, aqui, federações ligadas aos estados e municípios, as ligas municipais e associações. E olha o Comitê Olímpico Brasileiro aqui, nominado, e o desporto chamado classista, as associações classistas. Já vai se configurando algo mais próximo do que nós temos hoje. E aí, um debate importante sobre que foi feito na época da Constituição, se a partir de 88, a nossa Lei Geral do Esporte ela ia ser, e a nossa Constituição iria tratar o esporte mais como uma lei axiomática de princípios, ou ela ia ser uma lei detalhista? Optou-se por uma lei mais de principiológica. Nós vamos ter que tomar essa decisão também, porque uma LDB não pode ser uma lei que teça em muitos detalhes. Na regulamentação, a gente tem que tratar. E a relevância do esporte internacionalmente, esse debate aqui nós captamos do tipo da análise do discurso de quem defendeu, na época, esse tipo de lógica na Câmara, né, no Congresso. Com o professor Tubino, o professor Álvaro Melo Filho, dirigindo esse processo. O direito de cada um e dever do Estado, práticas formais e práticas não formais. Acho que esse daqui era o principal foco do debate naquele período. E também a questão do futebol. Tanto é que a legislação era basicamente 80% firmada no futebol. Aqui foram os princípios debatidos, então, que iriam dar forma a essa legislação geral. A diferenciação desportiva, a autonomia, a questão do exaurimento da justiça desportiva e a questão da prioridade do desporto educacional, que nós debatemos nessa problemática, que ela é mais retórica do que
do que algo concreto no sistema, e se decidir se ela ia ser abstencionista ou intervencionista. E aí, ou seja, ela seguiria o modelo tutelar de 41, ou ela seria mais próxima dos ventos liberais ou até neoliberais que estavam soprando nesse período histórico no Brasil, em plena luta pela democratização do país. E aí veio a Lei Zico, que nós sabemos que ela deu um salto, ela deu um cavalo de pau, basicamente, na legislação, por conta da liberação do passe. Então, a visão do sistema federal, olha como é que ficou visto, o sistema federal do desporto e o sistema dos estados e do Distrito Federal, embora ele esteja nominado na Lei Zico, e depois foi transformado em Lei Pelé, com alterações, mas nós não vemos regração nenhuma, sumiram aqui aquelas entidades que eram vinculadas nos sistemas anteriores de ligas, de federações, e esse sistema passou a ser apenas um artigo na lei, sem nenhum tipo de menção a responsabilidades do Estado e dos municípios. E nem da União. Quer dizer, a União ela não regra no âmbito privado, ela não regra no âmbito dos estados e municípios, porque nada hierarquicamente ou articulado ou de forma colaborativa por adesão existia. E ela acaba, então, fazendo uma coisa mais na cúpula. Aí surge este conselho, porque o CND acabou e ficou sem conselho. Aí é restituído esse conselho. Aqui, nós discutimos a questão dos sistemas de ensino, responsável pelo desporto educacional, e do universitário. Sempre separado esse debate. Porque o desporto universitário e o desporto educacional sempre foram vistos, não de 41 e 75, que isso começou a modificar, em 75 há um divisor de águas, mas ele começa a ser tratado mais no âmbito da organização para competições escolares e não para a formação esportiva das crianças, adolescentes e jovens. E aí, só mostra para mim quanto tempo falta. Não mostra a hora que eu não decorei quando eu comecei, tá? Obrigada. Desculpa ter que dar orientação daqui. Aí, o Comitê Olímpico, veja que aqui nós não temos entidades ainda relacionadas ao esporte, ao paradesporto. A Justiça Desportiva, que se estrutura, né, porque o Brasil, inclusive, é sui generis nesse âmbito, é o único que tem uma justiça separada, e isso aqui foi se fortalecendo. E as associações de direito privado, que vão dos estados, inclusive se relacionam com o sistema mais federal, a partir da legislação que regra a relação público-privada, que na época não tinham as parcerias, a forma de convênio feita com planejamento e tudo mais. E os entes de prática do desporto. As ligas, e olha só, ligas nacionais, ligas regionais, e esse debate não atribui responsabilidades e nexos entre esses sujeitos. Isso agravou com a lei Pelé. Aqui, na Lei Pelé, o Ministério do Esporte, temos o Conselho Nacional. Olha só como aparece. Não aparece a Justiça Desportiva, mas o Código Brasileiro, como se fosse um vetor, passa a ser um poder de nível bastante avantajado na hierarquia da legislação. O COB e a CVB, como entidade de administração, entidades privadas de administração do esporte. O esporte de rendimento, isso aqui é uma leitura do professor Álvaro Melo Filho. Eu vou depois mostrar a leitura que nós fizemos a partir do diagnóstico. Isso aqui é a partir dos estudos que foram sendo levantados. Olha, as entidades nacionais de administração do desporto, as entidades estaduais e as entidades de prática de desportiva, que são os clubes, e as suas representações nacionais aqui, ó. Não se relacionam de forma direta, a não ser essas aqui, que têm uma relação basicamente hierárquica, essas não têm. Então, o sistema, novamente, ele é um mosaico de entidades
reconhecidas, que têm uma vida prática, que têm uma relação articulada na realidade, mas a lei não regra. E aqui o chamado, pela lei, né, desporto de participação, ou o esporte de participação, que a lei acabou dividindo em 3 dimensões. Essas 3 dimensões que reproduzem a legislação de 88, 10 anos depois, né, ela foi regrada dessa forma, sem entender, porque quando ela é regrada, ela não é regrada conceitualmente, ela é um enunciado, e como é um enunciado, essas coisas se separaram ao invés de se juntarem para você ver o sistema como um todo. Hoje, como você pode dizer que no esporte de alto rendimento ou de rendimento da base, ele não é educacional, porque ele infere valores. Quem disse que o educacional ele não é uma formação do sujeito como um todo que pode enveredar para o alto rendimento, ou que ele pode fazer para toda a vida, com prazer, enquanto fruição? Então, essas separações, elas serviram apenas para demarcar o campo da distribuição de recursos, porque ela é mais retórica, e ela não é conceitual. Então, esse é um problema muito grave da estrutura, né, da divisão, ou seja, ela perde essa coisa da organicidade única, da totalidade, e se fragmenta. E aqui está, novamente, você veja que o esporte universitário e escolar, eles estão vinculados apenas às entidades de representação dessa área, mas na organização desportiva de competição, onde está a formação e a relação com o sistema educacional, onde está a relação com o sistema da saúde. Aqui desaparecem as relações intersetoriais que eram fortes nos sistemas anteriores, principalmente de 41 e de 75, embora servisse para outras finalidades. Veja bem, o sistema aqui dos estados e dos municípios absolutamente soltos. Essa representação aqui, ela é bem emblemática sobre o que nós vivemos hoje. Olha, eu não sei o que aconteceu, apareceu esse disco voador aqui, isso aqui não existe, viu? Foi algum ser estranho aqui que eu não sei mexer muito bem nesse tipo de apresentação, e apareceu esse vetor aqui. Mas eu trouxe esse mosaico para dizer para vocês, esse é o universo que nós estamos tratando hoje. Nós temos a lei geral, de normas gerais sobre o desporto, que é a Lei Pelé, que recebeu, desde de 2000, né, leis que, essas setinhas aqui, são as leis que vão modificando a Lei Pelé. Vocês reconhecem todas elas aqui. Quem tiver um pouco mais, nós vamos ter que dissecar isso, nós vamos ter que estudar para saber como que nós temos que absorver o que é do futebol, nós vamos separar. E o que for do futebol tangencial, os demais esportes, nós vamos ter que debater. E aí, neste debate, nós temos que preservar todas as nossas conquistas, e essas leis aqui, nós temos que ver também como tratá-las e nos reportar numa nova lei, que, quando a gente elaborar esse PL, nós temos que levar em consideração, valorizar as leis anteriores, porque não é porque a Lei Pelé está esse mosaico, e porque ela, quase que 80% trata do futebol, que ela não foi importante para regrar a nossa área. Ela é falível, como toda a legislação, porque ela é quase que hermética e precisa, então, ir se modernizando e se atualizando. Nós não vamos fazer um debate aqui derrotista. Agora, que essa lei ela é excludente, ela não regra, ela não pensa na questão da base, ela falou em prioridades, conforme a Constituição, para o esporte educacional, mas ela permitiu regras para esses recursos não chegarem, de fato, para essas manifestações. Como nós não temos vinculação no orçamento de, por exemplo, 2% da nossa OGU no esporte, que é o que a gente luta, desde a primeira conferência, aliás, a segunda, a terceira foi mais veemente nisso, nós não temos um Fundo Nacional do Esporte, ou setorial, que nós podemos chamar assim, para pegar recursos da lei de incentivo que não foram, ou até captação privada, ou até da OGU. Nós não temos isso, nós não conseguimos ter capilarização com os estados, nós não conseguimos garantir o preceito da priorização constitucional da questão do esporte educacional, nós não temos clareza do que é educacional, e do que é alto rendimento, porque a base se confunde com o topo da pirâmide, e se você investe na base, você tá fazendo alto rendimento,
sem você pensar na formação esportiva da criança, adolescente. Então, essas questões conceituais nós vamos ter que tratar aqui para entender o que nós vamos salvar. A Agnello Piva, nós vamos aproveitar alguma coisa? Aliás, nós vamos nos reportar a ela e os seus ganhos? Como que nós vamos tratar isso na nova lei? Vamos. A 12.395, importantíssima. Essa 12.868 e essa que foi aprovada agora, inclusive da questão da 18A. Então, esse debate é que está colocado para nós. Eu estou fazendo só um panorama do que está aqui para a gente debater. E aqui a gente fez um estudo rápido sobre o perfil da nossa legislação que reza sobre o esporte na pré-Constituição Federal e na pós. Isso é importante porque aqui vai nos caracterizando, mais ou menos, o perfil tático, que acabou sendo estratégico. Quer dizer, uma lei que serviu a um momento que era extremamente liberalizante, que liberava o atleta do hermético passe, deixou sem a regração das relações. Só agora, em 2012, que nós conseguimos fazer alguma relação com o clube formador para regrar isso. E aí, sem falar também da redução do tamanho do Estado numa lei dessa, e a gente sabendo que o Estado é fundamental para garantir direitos básicos. Então, a gente vai debatendo. A gente quer também algo centralizador, controlador, autoritário? Não, nós estamos num outro momento. Que perfil de lei é essa que nós queremos, que nós temos que conversar com o histórico, o nexo causal de tudo que nós abstraímos da vontade popular das conferências, das pesquisas, e, hoje, com o que o aparato legislativo nos traz de herança, porque nós não podemos, nós vamos discutir problemáticas, dela terá conteúdos, mas agora nós temos que ter assim, muita responsabilidade de saber o que preservar da legislação atual e o que nós podemos abrir mão. Será que nós podemos dar um cavalo de pau? Ou nós temos que fazer essa nova lei, pensando também numa futura lei, talvez, a consolidação das leis do esporte no Brasil, como a CLT, que quase foi rasgada esse mês, passou aí. Bom, mas então, a atuação cartorial, aqui, a autonomia das entidades, não contempla princípios e diretrizes inspiradores do que significa o impacto do esporte na vida das pessoas, elenca inúmeros princípios nucleares da filosofia, inclusive da Lex Esportiva. Então, eu não vou falar de cada um, que eu passei isso para vocês, aqui não é uma aula. Eu queria chegar aqui. Hoje, o que nós percebemos daquele conjunto de sistemas estudados pelos acadêmicos é que aqui, esse é um retrato mais claro da representação do que é o sistema nacional do esporte hoje no Brasil. Aliás, o brasileiro e o nacional. Eu tenho me falado no nacional porque nós estamos discutindo o nacional. Então, o sistema brasileiro do desporto, composto pelo Ministério do Esporte, o Conselho Nacional do Esporte, os sistemas, se existirem dos estados e se existirem dos municípios, e o Sistema Nacional do Desporto, que é a regração da estrutura privada do esporte brasileiro, sem interconexão e relação entre si. Aqui é um elenco, né, o nosso Comitê Olímpico Brasileiro, que, aliás, aqui no Comitê Olímpico Brasileiro e no Paralímpico Brasileiro, é onde tece os maiores detalhes dos meandros, mais, vamos dizer assim, é mais desenvolvido na lei, porque primeiro é o futebol profissional e depois é o sistema desportivo chamado, né, formal, privado. E essa parte aqui não dialoga muito bem na lei com as que estão na base, na prática, no fazer, na relação direta com o esporte e a população. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma inversão, a gente quer abrir e definir o papel de cada um, mas cada um com a sua natureza própria, cada um por adesão. Nós queremos fazer um sistema colaborativo, mas que o Estado,
aliás, a União, os estados e os municípios tenham responsabilidades prioritárias, por isso que nós estamos valorizando tanto a participação aqui dos gestores públicos presentes, né, municipais e estaduais, e também no âmbito da organização esportiva, do que hoje nós conhecemos como Sistema Nacional do Desporto, pensar como avançar para além da 12.395, que foi aquele olhar de articulação de uma rede nacional de treinamento, da parte toda de estruturação desse esporte de forma intercomunicativa, o papel dos clubes, o papel dessas entidades que têm uma organização própria, privada, como que o Estado, de forma harmônica, regulatória, pode ir marcando para que cada parte do sistema consiga se intercomunicar. E aí, esse é o desafio que nós vamos passar agora para a parte da tarde. Mas, dessa pesquisa do diagnóstico, nós fizemos a seguinte pergunta de pesquisa: quais são os grandes impedimentos, obstáculos de cada variável que nós investigamos com metodologias próprias, que impedem, então, o acesso da população ao esporte e a qualidade desse acesso, inclusive, que pode repercutir no encolhimento de federações, no encolhimento de participação de pessoas em clubes, em estruturas organizadas. Eu aqui vou soltar um dado importante do Diagnóstico Nacional de Esporte, que não está aqui, peço reservas para quem esteja aqui no ambiente, mas nós percebemos que a maioria da população, entre que são considerados praticantes regulares ou sazonais, eles são praticantes não organizados em nenhum tipo de estrutura esportiva, seja clube, seja federação. Essa é uma tendência mundial, mas no Brasil isso se aprofunda um pouco. Por que os clubes, as federações e as ligas estão perdendo adeptos? Porque talvez o sistema não esteja respondendo ao papel que essas instituições, entidades, possam ter de forma colaborativa para que a população possa, da sua formação esportiva, a partir da cultura corporal, da tenra infância até a sua forma autônoma e autodeterminada para praticar para o resto da vida a atividade física, que o clube pode ser, por exemplo, uma saída para convívio e prática organizada permanente sem estar na cadeia do alto rendimento. Ou que ele vai para o alto rendimento, mas quando ele sai, ele pode ter um lugar acolhedor que continue competindo nesse sistema. Hoje, o nosso Brasil não tem uma lacuna ali entre a formação esportiva, que não estou falando de iniciação esportiva da base do alto rendimento, estou falando de formação esportiva, que pode enveredar para a formação da base de alto rendimento ou para toda a vida. Onde ele vai educar o seu senso crítico, a sua vontade, a volição, o conhecimento, a sua alfabetização, que esporte é bom. É na escola, é nos clubes. Então, isso no sistema tem que ter um papel. Então, nós estamos debatendo isso. Quais são os limites, então, impeditivos? A inexistência de leis na maioria de municípios e estados, modelando os respectivos sistemas de esporte, a falta de capilarização. Então, fica a União ali pensando, tentando regrar, e não existe reverberação na maioria dos estados. Não existe um sistema. A futebolização da lei de normas gerais do esporte, comprometendo todas as demais modalidades e formas de prática esportiva. Nós não vamos execrar o futebol, que é a paixão nacional. Inclusive, eu estou muito triste, não posso nem dizer que o meu tricolor está levando muito ferro, mas paixão é paixão. A gente gosta, a gente mobiliza recursos, altos recursos, o impacto econômico do futebol, a mobilização de pessoas, a questão do sentimento, a formação de um conceito de nacionalidade, a gente não pode negar. Agora, ele é absolutamente privado e a sua administração nem permite, nem requer uma intervenção do Estado. Tornou-se forte, autônoma. Mas a autonomia é uma coisa que, quando você trata das relações com as pessoas, o Estado tem que estar ali mediando também um pouco qual é a formação mesmo, qual é a proteção de quem entra nesse... Por isso que nós começamos a discutir a questão da segurança nos estádios, nós começamos a discutir a questão da oxigenação dos calendários da série C e D, nós começamos a discutir o futebol feminino, a base. Então, veja, a Lei Pelé
está regrando sobre o futebol, e a gente vai discutir aqui que essa nova lei ela não pode ser capitaneada por um esporte que já está absolutamente organizado, autônomo. Nós temos que usar outra lógica, sem negar o futebol como parte de um sistema nacional, mas ele tem uma lei própria que o regra. Essa é a nossa ideia, hein, gente? A ausência de lei criando fundo de fomento, ou um fundo setorial, ou um fundo nacional do esporte, no âmbito federal, nos estados e municípios, depois reverberando isso, é um grande impeditivo para a universalização do acesso, né? Da prática e da qualidade. A prioridade constitucional de destinação de recursos para o esporte educacional, por mais ainda pouco conceitual que seja isso, ela é retórica, não tem repercussão prática mais concreta. Nós não estamos falando isso só no âmbito federal, nós estamos falando isso em âmbito estaduais e municipais também. A desarticulação entre sistema federal, estadual e municipal, inviabilizando qualquer continuidade de programas e planos e ações, porque hoje nós temos muitos municípios, e principalmente os grandes, fazendo alto rendimento, fazendo formação de base, e, afinal de contas, isso é papel de quem? Do Estado, da União? E a iniciativa privada nisso? A falta de diretrizes e requisitos mínimos fixados na lei para a infraestrutura do esporte. Hoje em dia, principalmente as infraestruturas que são construídas por emendas, e os projetos que chegam, eles não pensam nas regras nacionais, internacionais dos esportes. Isso, o nosso sistema vai ter que... Tem, por exemplo, sistemas internacionais, como o de Portugal, que regra minimamente a adequação dessa estrutura para crianças, né, na infância, para quem está já no alto rendimento, ou para a população. Por que a população não tem direito a acesso a uma infraestrutura de alta qualidade e altamente desenvolvida, mesmo com poucos recursos, se a engenharia hoje é capaz de buscar regras e saídas mais baratas? Reduzido o número de leis outorgando incentivo para o esporte nas esferas estaduais e municipais. Alguns já têm, mas poucos. Esse tipo de vinculação é importante para ampliar os recursos para o esporte. A segmentação e atomização das 3 manifestações esportivas. Nós já falamos um pouquinho sobre isso e mandamos como problemática. A sistemática e reduzida legislação atributiva de competências e serviços dos entes esportivos não governamentais. Quando nós vamos discutir um sistema, se a gente aprender com o SUAS, a educação, nós temos serviços. E nós temos quem é responsável por esses serviços e também a forma colaborativa que regra na parceria público-privada com as entidades governamentais e não governamentais, a iniciativa privada. Qual é o papel mesmo dessas entidades para que o sistema, com um plano que tem um objetivo a chegar, possa cumprir? E, por último, aqui, a ausência de qualquer legislação motivando a prática esportiva de mulheres para superar o cultural tratamento discriminatório. Por que isso está aqui e não tem outros tipos de diversidades? Porque as mulheres hoje são a maioria da população brasileira. E, sendo assim, o relativo baixo número de praticantes regulares ou até sazonais, que o nosso diagnóstico nacional demonstrou, se deve em muita conta, como, inclusive, em outros países, que nós estamos, inclusive, no nível de praticantes, não praticantes e sedentários, ou praticantes sazonais, com um número muito parecido com países desenvolvidos da Europa, que empregam alta monta de recursos para o esporte do seu PIB. Nós temos muito potencial, porque vemos que o impacto dos não praticantes, porque a maioria dos não praticantes são mulheres. Se você estimula e você cria para romper as diferenças, né, por conta dos obstáculos culturais, históricos, nós também elevamos o padrão e o número de praticantes geral no Brasil. Eu digo para vocês que o futebol, acho que até 1979, era proibido para a mulher, e o judô, quer dizer, uma coisa assim. E quando foi regrado com bola especial e tamanho de quadra de campo especial. Agora, né? Imagina, Maico, né? Está duvidando do potencial das meninas. Bom, o sistema nacional com alguns vetores. Então, aqui, a gente deixou como linhas.
para orientar o debate, que esse novo sistema, né, a gente está chamando de anteprojeto, na verdade é um projeto de lei que a gente vai tirar daqui, a gente fala anteprojeto, porque o projeto mesmo sai lá da presidência. Mas ele pensa em assegurar e possibilitar a democratização do acesso da população às práticas esportivas, que, embora isso seja um preceito, nós ainda não temos isso de forma orgânica no sistema. Definir os serviços e as responsabilidades em cada nível de governo, concretizando um pacto federativo esportivo e estimular a prática esportiva contínua para toda a vida, com amplo acesso aos vários níveis e em qualquer tempo, idade e circunstâncias dos praticantes. Isso é para toda a vida, considerando que aqui tem uma manifestação que é chamada assim na lei hoje, e a gente pode chamar de dimensão, de vertente, que é o alto rendimento, que requer um tratamento diferente, porque ele é único, diferente. Nós queremos todo mundo praticando o esporte, inclusive nas modalidades, ou fora de modalidades, ou atividade física, que não é esporte, uma prática de vida ativa, mas o alto rendimento requer uma organização própria, recursos próprios, uma inteligência própria, e é importantíssimo para a formação, inclusive, da questão da maturidade de transformar o Brasil numa potência esportiva. E um país não é potência esportiva sustentável, mundialmente reconhecida, se ela não tiver esses preceitos. A ampla participação, a questão das regrações e o alto rendimento assegurado. Porque as medalhas são simbólicas, são simbologias importantes, que requer ciência, tecnologia investida, infraestrutura qualificada. Mas o esporte, para toda a vida, também requer metodologias, estudos, ciência e tecnologia aplicada para garantir a permanência para a vida toda das pessoas nesse sistema. Senão, só representação de medalhas e de uns poucos fazendo alto rendimento, você fica, inclusive, perde o sentido. O Comitê Olímpico Internacional está puxando um debate agora da Agenda 2020, que eles perceberam, vocês estão acompanhando, vocês que são do alto rendimento, inclusive, mas é bom estar atento. Como eles estão perdendo adeptos. E a organização do COI é muito diferente da organização, por exemplo, do COB, aqui, que dialoga com as suas federações. O Marcos Vinícius está aqui para dialogar conosco sobre isso. Existem as federações de modalidades internacionais que não se vinculam e não dialogam organicamente com o COI. Mas o COI percebeu uma perda de sentido, um encarecimento muito grande, a mercadorização muito grande dos Jogos Olímpicos. E eles e paralímpicos, pelas outras entidades, eles começaram a debater o sentido, a síntese, e propuseram uma Agenda 2020, onde tem participação de mulheres, onde tem modalidades, onde você pode misturar, inclusive, homens com mulheres. Você está partindo de um outro tipo de diálogo, embora não perca a questão do atleta mercadoria, porque isso está na gênese da organização esportiva moderna, no marco do capital, mas eles estão pensando em novas formas de aderir, ou de ser mais palatável o debate com a maioria da população, com aquele olhar do esporte para todos, por conta da endemia da obesidade, por conta também da falta de participação esportiva das crianças na vinculação desta prática social humana. Então, gente, aqui eu já mandei isso para vocês, vou deixar isso aqui, vou deixar isso aqui na tela, para não me alongar, e dizer, a nossa ideia, então, para conduzir, embora a gente tenha mandado documento para vocês, é essa, de abrir o debate em cima de algo concreto, palpável. O professor Jorge Stenhilber me perguntou, olha, eu mandei as minhas ideias para o SNE 2015, nós ainda não transformamos isso num e-mail corporativo. Eu disse que o sistema está em andamento, porque nós estamos tocando esse trabalho junto com os trabalhos do Ministério do Esporte. Então, a TI tem que ter um tempo, umas normas. Mas o que nós fizemos? Nós não vacilamos. Nós tiramos cópia, já sistematizamos, não as ideias, nós mantivemos as ideias originais de cada autor que mandou,
E nós pegamos, nós vamos trabalhar à tarde com isso. Nós vamos pegar a ideia, a força, que foi o problema que nós mandamos, e vamos ler a contribuição, e vamos entregar impresso para vocês, a contribuição que já veio, as contribuições que já vieram de membros do GT, e vamos, então, debater a partir disso. Né? Quem se sentir já contemplado com o que está aqui, e vamos tentar fazer um debate para tirar a súmula, porque a reunião de hoje é para levantar problemas. A próxima é para fechar conteúdo advindos desse problema, já conteúdos sistematizados. E no intervalo entre uma coisa e outra, vocês vão ficar recebendo material, opinando. Claro que não vão receber todo dia, vão receber em dias certos, e vão ter prazo certo para nos mandar, senão vocês não vão fazer outra coisa a não ser debater o sistema. Eu sei como é. Nós estamos organizando, e aí nós vamos ter um sistema, esse que nós estamos prometendo, que nós vamos mandar, vocês vão mandar as propostas, nós vamos sistematizar, só para os membros do GT, tornar público o que veio original e o que nós sistematizamos, para a pessoa, como a gente faz nas conferências. As ideias força, como eu disse, vamos fazer consensos sobre o que é ideia força geral que nos une. O que não nos une, a gente coloca lá no cabide para debater depois, chamar até bilateralmente e ver se a gente acomoda. Tá certo assim? Olha, gente...